Começa agora o Sindilub Talks. Eu sou o Thiago Castilha e aqui comigo, meu parceiro de jornada, Laércio Kalauskas. Tá tímido? Opa. Episódio começando com a estrutura nova aí, apoio do pessoal da nossa nova produtora, né? E hoje a gente tem um convidado especial aí, o nosso amigo Marcelo Guimarães, que tem 30 anos de jornada. Se a gente juntar todo mundo aqui de experiência, a gente está perto aí dos 100 anos, né? Então, muito próximo. Muito próximo. E para a gente discutir hoje aqui um tema que está batendo aí na porta de todo mundo, é a crise dos óleos básicos, né? Mas a gente vai descobrir se é crise ou oportunidade, não é mesmo, Marcelo? Thiago, queria te agradecer aqui pelo convite, né? Acho que esse bate-papo aqui descontraído com dois grandes nomes aí da indústria, né? Thiago e o Laércio, para mim é uma satisfação muito grande, né? Poder ajudar, né? Desmistificar esse momento que a gente está vivendo, né? É muita informação, né? Embaixo, né, da água, né, que não necessariamente é de conhecimento de todos, né, e vocês estão promovendo exatamente esse debate para desmistificar isso. Eu queria agradecer e é um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. Seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo, Marcelo. Marcelo, você tem uma experiência muito grande na indústria de lubrificantes. Eu queria que você falasse um pouquinho, eu já te conheço assim desde a época de aditivos, né? Você passou por uma grande empresa, uma empresa conhecida mundialmente de aditivos. Fala um pouquinho da sua carreira aí, que eu acho que é importante as pessoas conhecerem quem que é o Marcelo. Eu acho que é super interessante, né? Isso. É o Marcelo, vamos saber um pouquinho do Marcelo, que é faixa preta. É faixa preta. E gosta de moto e uísque. Não, você tem bons exemplares aqui que tira até a concentração desse bate-papo. Mas, Laércio, assim, na verdade eu sou engenheiro químico, né, de formação, eu comecei trabalhando em laboratório, né? Então, assim, os primeiros anos da minha carreira profissional, eu comecei na Atlantic, né, em 93, 94. Nossa. E ali eu tive, para mim foi uma escola, né, acho que foi a base, né, da minha carreira profissional, né. Logo depois a Ipiranga fez a aquisição da Atlantic, então eu vivi ali alguns anos no laboratório, trabalhando com controle de qualidade, desenvolvimento de produtos, né. E foi ali a primeira oportunidade que eu tive de entender, né, como é que essa conexão entre componentes, né, afetam o desempenho do lubrificante, né. Foi uma oportunidade que eu tive também de trabalhar com combustíveis, né, não era só lubrificante, eu me inseri exatamente nesse meio de lubrificantes e combustíveis, né. Eu tive a oportunidade de migrar para a área comercial, então na área comercial eu tive várias posições, trabalhei com compras, trabalhei com marketing, trabalhei com pricing, então eu coloquei alguns softwares aí na minha cabeça, né, para tentar entender como é que essa engrenagem funciona. Tive uma passagem no mercado de upstream, né, oil and gas, inclusive numa plataforma da Shell na época, na Bacia de Campos, né, eu era responsável pelo tratamento, né, do poço, né, e da produção de petróleo. Foi uma experiência muito rica, né, 1 ano e meio que eu fiquei nessa posição. E aí eu fui convidado pela Chevron para assumir uma posição regional, né, técnica, né. Então eu cuidei de algumas linhas de produtos, né, da Texaco. Foi quando eu recebi o convite para migrar para uma empresa de aditivos, né. Fiquei, assim, grande parte da minha carreira eu construí ali. Fiquei 15 anos trabalhando no mercado de aditivos. É um mercado que tem muita experiência, tem muito valor, tem muito investimento. A gente desmistifica, né, exatamente essa cadeia, né, do lubrificante, mas tem muita tecnologia, muito envolvimento, muito conhecimento, muita ciência, né? E logo depois eu vim para a Econiq exatamente para iniciar essa jornada aí de diversificação, né? E a gente começou exatamente com a distribuição de óleos básicos, né? E é mais ou menos aí onde eu estou hoje, né? Não só nos óleos básicos, né? O negócio expandiu, a gente tem outras ramificações, mas essa é um pouco aí da minha carreira profissional, né? Mas no meio disso tudo, né? Eu tive a oportunidade de lecionar em universidade, fiquei 11 anos, né? Trabalhando para a universidade no Rio de Janeiro, e aí cobri algumas carreiras, e no meio disso tudo eu me inscrevi para cursar psicologia, né?
E foi um elemento assim, fantástico na minha vida profissional. Acho que nesse momento a gente precisa muito mais da psicologia do que da engenharia No meio química, da né? crise, né? Porque crise, né? Você afeta com algumas. Com um modelo cognitivo, né? Ele está acostumado a trabalhar num processo linear, né? E crise não tem nada linear, né? Então envolve muito com o psicológico, né? Então tem ajudado bastante, né? Passar por esses momentos aí de ruptura, né? Não, e falar de crise Brasil, né? A gente podia até mudar o nome do Brasil para alguma coisa com crise, né? Eu acho que aqui a gente tem um bate-papo que renderiam 10 episódios, né? Com certeza. Tem muito assunto para a gente abordar. Bastante. Marcelo, o dia a dia do empresário de lubrificantes, né, ele lida com lubrificante acabado, né? E agora, mais recente, né, ele está lidando com reajustes, né, de abril para cá, enfim, lubrificante, momentos aí de 50% de reajuste no óleo básico, de 30%, enfim. O dia a dia, a preocupação do empresário comprar antes da alta, reposição de produto, logística, e assim, ele tem lidado com muita ruptura de produto e muita preocupação, principalmente com óleos sintéticos, óleos que são produzidos com óleo básico do grupo 3. E assim, você hoje é uma grande oportunidade, né, para esses empresários conhecer um pouco do ecossistema, né, dos bastidores da indústria, né, onde eles têm pouco acesso, né, até para explicar o que está acontecendo, né, com essa falta de alguns produtos, né, e por que estão faltando esses produtos, né. E essa é a grande oportunidade de a gente esclarecer algumas coisas. Então, eu começo com a primeira pergunta aqui, Marcelo. Aproveitar que a gente tem o professor aqui, né? Vai dar uma aula hoje de indústria para a gente. E para a gente começar esquentando aqui, a gente vai falar um pouco da dependência das importações dos produtos, né, dos óleos básicos, Marcelo. E propriamente, a gente vai falar, para a gente compreender um pouco da crise, né? Primeiro, a gente vai falar do nível de dependência das importações dos óleos básicos do grupo 1, 2 e 3, né? E qual desses grupos o Brasil possui maior dependência externa? Então, Laércio, eu comungo, né, com a tua preocupação. O lubrificante não tem glamour, né, na mídia, né? Então, quando se fala de crise, né, o que você olha nas manchetes, né, dos noticiários, né, sobre o cru, sobre o combustível, alguns pontualmente produtos petroquímicos, né, fertilizantes, né, mas assim dificilmente você vê alguma menção ao lubrificante, né, que é um item crítico, né, na nossa cadeia industrial, na cadeia produtiva, né. Então, assim, é uma excelente oportunidade de a gente explicar, né, para os empresários de lubrificantes o que tem por detrás, né, dessa cadeia, né. Mas, assim, indo diretamente à tua pergunta, o Brasil hoje não é autossuficiente na produção dos óleos básicos, né? Que assim, a molécula principal, né, na composição de 1 litro de lubrificante, né? Quando você olha 1 litro de lubrificante, você tem ali em torno de 80%, né, a 99% óleo básico, né? Então, por isso que eu falo que é um dos componentes mais relevantes de uma composição de lubrificante, né? Hoje, eu te diria que há uma oscilação, né, dependendo do volume produzido localmente, entre 40% a 60% de necessidade de importação. Isso significa dizer que a cada 10 litros de lubrificante que é produzido, né, no Brasil, 4 litros ou 6 litros vem de fora, né? Então são produtos importados, né? Okay. Dessa composição, eu te diria que quando a gente pensa, né, em lubrificantes sintéticos, né, e o óleo básico, né, que caracteriza um lubrificante sintético, eu te diria que ele é 100% importado, ou seja, o Brasil hoje ele não produz essa molécula, né? Então depende, obviamente, de outras fontes produtoras originadas em outras regiões, né? Quando a gente vai para a tecnologia mineral, né, aí sim, né, a gente tem uma produção relevante no Brasil, mas que não contempla 100% da nossa necessidade, né? Quando a gente fala dos óleos básicos minerais, né, a gente tem uma classificação da API que divide, né, por algumas características do óleo básico, né, dentre elas a quantidade de enxofre,
o índice de viscosidade, né, que é uma característica, quem é mais antigo lembra, né, dos monoviscosos, né? Hoje em dia tem pouquíssimas aplicações que usam essa nomenclatura, mas o multiviscoso ele vem muito em função de uma melhoria no índice de viscosidade desses lubrificantes, né? Então a API ela define, né, o tipo de óleo básico pelo teor de enxofre, pelo índice de viscosidade e pelo teor de saturados, né? E o teor de saturados ele está muito relacionado à característica do refino, né? Assim, quais são os rearranjos, né, moleculares ou as mudanças, né, a nível molecular que você faz no óleo básico para ser caracterizado como, por exemplo, um óleo básico grupo 3 ou um óleo básico grupo 2, né? Então, quando a gente vai para o mineral, a gente tem uma porção bastante significativa, né? Tem players já há muitos anos produzindo no Brasil, alguns aumentando a capacidade produtiva. A gente não pode considerar, né, o excelente trabalho que o Refino faz no Brasil, que também cobre exatamente essa parte dos lubrificantes minerais, né? Agora, tem uma parcela que é bastante relevante hoje no mercado brasileiro, que são os óleos básicos minerais do grupo 2, tá? E grande parte dessa molécula é importada, né? A gente tem uma produção nacional, sim, mas não cobre 100% da necessidade. Então, assim, grande parte hoje é importado. Eu te diria que o mercado asiático, né, é o mercado que supre a maior parte do grupo 3, que é a molécula que a gente utiliza nos lubrificantes sintéticos, e o mercado americano hoje é o principal produtor dessa molécula do grupo 2 e também tem uma excelente contribuição, né, nessa parcela que a gente não consegue produzir localmente dos óleos minerais do grupo 1. O Marcelo, aproveitando a tua pergunta, a gente realmente tem que ser didático, né? Então, pegando essa pizza aí dos fornecedores, qual que é o percentual do que a gente tem nacional? O que tem de RE, se a gente conseguisse compor, o que tem de importado? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Muitas vezes para o nosso setor distribuidor e até para o varejo, que é um cara que acompanha muito a gente, a oficina, auto center, as lojas pequenas, eles não entendem, né? O Brasil produz petróleo, por que sobe e tal? Então, eu acho que a gente desenhar essa pizza, percentual grosso, não precisa ser o detalhe, mas mostrar para eles que tem um peso porque o produto, primeiramente, é um commodity e também tem a dependência do importado, que não é só o custo do petróleo, né? Tem outras coisas que batem aí. Não, assim, assim, são dois universos distintos, né? Quando você pensa na produção local, né, a gente tem hoje 4 refinarias, né, que produzem no Brasil com regularidade, né? E a gente tem alguns refinadores, né, que também produzem com regularidade, né? O somatório dessa produção é o que eu comentei, né? Varia aí de 40% a 60%, dependendo do tamanho do mercado, dependendo da confiabilidade produtiva desses produtores locais, né? Agora, os outros de 40 a 60, né, são supridos por importação, né? Quando a gente pensa na importação do óleo básico, a gente tem que levar em consideração o frete, né? O frete é um componente do custo, né, da importação. E recentemente, né, por conta dessa ruptura, né, que aconteceu com o conflito, né, Irã e Estados Unidos, né, no Oriente Médio, né, a gente teve um aumento muito significativo dos fretes, principalmente porque muitos navios desapareceram do mercado porque estavam presos, né, no Estreito de Hormuz, né. O cenário de guerra, obviamente, ele traz uma pressão muito grande para o seguro, né, das embarcações. Então, um outro elemento. O custo do frete, né, ele é afetado diretamente pelo preço do bunker, né, e, obviamente, pelo preço do diesel. Né, então, a gente viu que teve uma disparada, né, do preço, né, dos combustíveis nesse período. Então, tudo isso influencia na componente frete, né. Um outro ponto é a oferta e demanda, né? Quando você tem poucos navios disponíveis, né, o frete naturalmente sobe, né? Então, isso foi uma parcela que estressou demais a composição de custo desses produtos que a gente depende de importação. E, obviamente, isso influencia, né? A gente teve um impacto, né, exatamente no cru, né? A gente viu a escalada do preço do cru e
o cru produzido nessa região, né, que é o que a gente chama de árabe leve, né, é o cru com... Cru, quando eu falo, é o petróleo bruto, né? É o petróleo bruto com maior aderência para a produção de lubrificantes acabados, né? Então, assim, é um cru que é demandado, né, pelos refinadores, né, que produzem óleo básico. E com esse fechamento do Estreito de Hormuz, né, assim, houve uma constricção, né, no suprimento do cru, e, obviamente, o aumento do preço do cru, com mais essa escassez, né, do árabe leve, pressionou o custo total de produção do óleo básico no mercado brasileiro. Então, assim, esses foram os elementos, né, que estressaram exatamente o preço do óleo básico nos últimos meses. Esse foi mais um Seed Lube Talks, e quem quiser se inscrever no nosso canal, está aqui embaixo, pessoal, colocar certinho, e deixe seu comentário, peça aí pelos temas que você tem interesse, que a gente vai ouvir aqui e vai com certeza trazer para o nosso canal.